A paz do Criador a todos, meus irmãos. Venho trazer mais um vídeo de leitura bíblica e desta vez quero ler um texto em Amós, capítulo 5. Ouve, portanto, esta palavra que vos trago como lamento a respeito da vossa situação, ó casa de Israel. Eis que a Virgem de Israel caiu, nunca mais se erguerá, está desprezada em sua própria terra. Ficou abandonada e ninguém a levantará. Porquanto assim determina o Eterno, Adonai, Deus: na cidade da qual saem 1000 para servir ao exército, restarão 100, e naquela da qual saem 100, somente 10 voltarão vivos para casa. Pois esta é a convocação do Altíssimo à nação de Israel: buscai-me e vivei. Entretanto, não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Bérseba, porque Gilgal com toda certeza será levada para o cativeiro, e Betel será reduzida a pó. Portanto, buscai o Senhor e vivei, para que ele não extermine os descendentes de José como um terrível fogo devastador, e não haja como apagá-lo em toda Betel. Ó vós que transformais o direito em injustiça e amargura, e ainda lançais por terra a retidão e o bom senso. Aquele que criou as Pleiades, Quimá, as 7 estrelas, e Quessil, Órion, e é poderoso para fazer brotar das trevas o raiar do dia e transformar o dia claro em noite escura, que chama as águas do mar e as espalha como deseja sobre a face da terra. O Eterno é o seu nome. Ele promove repentina destruição sobre a fortaleza, e a calamidade vem sobre a cidade fortificada. Ou seja, o Criador é soberano. Ele manda em tudo. Ele pode fazer o que ele quiser com a sua criação. Então, cale-se a terra, cale-se o ser humano e reverencie ao único governador deste mundo, que é o Criador. Ele é a autoridade suprema, porque para ele e dele, por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ele promove repentina destruição sobre a fortaleza, e a calamidade vem sobre a cidade fortificada. Os israelitas odeiam aqueles que defendem o direito e a justiça à porta da cidade, isto é, no tribunal, e detestam aquele que fala a verdade. Quantos aí hoje, detestam quem fala a verdade, que xingam, zombam, e cometem crimes, e que odeiam, aqueles que ringem os dentes contra aqueles que expõem os seus crimes, Pois é. Sendo assim, considerando que esmagais o pobre e necessitado, e exiges dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas, e embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do seu vinho. Porquanto eu conheço bem todas as vossas transgressões, quantos e quão grandes são todos os vossos pecados. Eis que afliges o justo, aceitais suborno, e negais o direito e a justiça aos necessitados, que clamam junto ao portão da cidade. Então, é o Criador que conhece todas as nossas transgressões, até o mais íntimo dos nossos pensamentos, do coração. E eis que
Aflige o justo, aceitais suborno, negais o direito e a justiça aos necessitados que clamam junto ao portão da cidade. Hoje você pode ver, né, quantas pessoas que estão pisando nas outras, né? Vivemos num país, né, chamado Brasil, um país onde eu não vou generalizar aqui, tá? Não são todos, nunca se pode generalizar, mas vivemos num país onde a nação, né, o povo é soberbo, ignorante ao conhecimento e que aceita suborno. É onde a mentira, o suborno e a violência, a injustiça impera nesse país. É um povo amaldiçoado. Então, a única solução para esse país mudar e já vamos chegar lá. Continuando no verso 13. Sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente guardará silêncio, porque será um tempo muito hostil. Agora vem a solução para um país, para esse país chamado Brasil, mudar. Buscai o bem e jamais o mal, para que vivais, e assim o Eterno, Senhor Deus dos exércitos, estará permanentemente convosco, como costumais afirmar. Odiai, pois, o mal, amai profundamente o bem, e estabelecei plena justiça nos tribunais, às portas da cidade. E é possível que o Eterno, Senhor Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Praticar o que é justo e correto é mais agradável a Deus do que o oferecimento de sacrifícios. Só assim, para um país mudar, como está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a prática dos mandamentos, a obediência a Deus é que te vai fazer ter uma vida longa. Então, esse povo, e que oremos para que esse povo se arrependa, né? Sintam vergonha e humilhem-se, orem, peçam perdão a Deus. E que todos nós temos que viver, né, em arrependimento. Não é só para isso, é para todos nós. Essa mensagem que eu trago aqui, para mim, para você que está assistindo nessa tela, e para todos as pessoas que vivem, né, nesse país, que nós temos que viver em arrependimento e buscarmos reconciliação a Deus, buscar a libertação nas escrituras sagradas, porque a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, da pregação da palavra. E que nós abandonem superstições, voltem para a palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra. Porque muita paz tem aqueles que amam a lei e neles não há tropeço nenhum. Então abandonem as heresias, blasfêmias, livros apócrifos, ocultistas lá, o triângulo, né? Os Illuminati, conspirações, aliens. Abandonem o pecado, abandonem as superstições e tudo que não presta, tudo que faz te afastar do Criador. Busque ao Senhor enquanto se pode achar,
clamai a Ele quanto está perto. É isso que importa. Busquem a Jesus Cristo, o nosso Senhor e exclusivo Salvador. É Ele que tem, é Ele que é a verdade, a vida, é o caminho, a verdade e a vida. Arrependam-se e creiam, tenham fé genuína no Messias. Odiai, pois, o mal, amai profundamente o bem, e estabelecei plena justiça nos tribunais às portas das cidades. Então não basta você só odiar o mal, mas não adianta você odiar o mal, né? Se dizer que é antissistema, entre aspas, mas que apoia um monte de heresias, né? Heréticas, como dizer que Deus no Antigo Testamento é o diabo, e que apoia práticas gnósticas, né? Ocultistas, que odeia, né? Lá, aquele povo lá, né? Vocês sabem muito bem quem é, né? Que na verdade, pessoal, é que essas pessoas que propagam esse ódio, né, ao povo judeu, né, são pessoas que odeiam, né, a lei, os mandamentos, que odeia a Torá, que odeia o próprio Messias também. Eles não amam o Criador. Não amam. Eles se dizem amar, mas não amam o Criador. Consequentemente, odeiam o povo judeu também. Então, é assim que o diabo vem enganando, né, as pessoas desde o princípio. Sempre colocando as pessoas contra o Deus de Israel, né, que é o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus. Sempre foi assim. Essa é a verdadeira apostasia que estamos vivendo, né? É a apostasia que chega ao ponto de colocar as pessoas, né, que as pessoas se juntarem e não quererem mais saber da verdade, que é Cristo. Vamos continuar a leitura. Portanto, assim declara o Eterno, o Senhor Deus dos Exércitos, Adonai, o Altíssimo. Haverá pranto e lamento em todas as praças, e exclamarão em todas as ruas: ai, ai, quanta tristeza! E chamarão o lavrador para chorar, e os pranteadores para se lamentarem. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vós com espada, adverte o Eterno. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor? Ora, será um tempo de trevas e não de luz. Será como se uma pessoa fugisse de um leão e se deparasse com um grande urso feroz. Como se alguém entrasse em sua casa, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será assim, de trevas e não de luz, uma escuridão absoluta, sem um raio de claridade. Ou seja, o dia do Senhor vai ser um dia de trevas, né? Para os que não forem salvos, né? Não receberem a graça divina. Os ímpios, no caso, né? Que são os bodes, o joio, né? Mas vai ser um dia de luz para os salvos, né? Os que forem salvos. Vai ser um dia de luz. Vamos continuar. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembléias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. Olha aí, então Deus não se agrada, né, de pessoas, né, que fazem festas, né, assim, religiosas, que são
algumas assim que não são para agradar a ele, nem sempre são para adorar ele, louvar o Criador. E muitas dessas festas religiosas são para mais para enaltecer o ser humano, né? Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das liras. Eu acho que você já deve ter escutado, né, muito da maioria dessas músicas gospel, né, cristãs, entre aspas, que muitas vezes são mais para favorecer a teologia da prosperidade, né, e que não enaltecem o Criador. Não são para louvar e adorar o Criador, são para enaltecer, várias vezes mais favorecer, né, enaltecer o ser humano. Em vez disso, deixai correr livre o direito como um rio caudaloso e a justiça como um ribeiro eterno. Ora, foi a mim que trouxestes vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel? Não, não foi. Carregaste sim o vosso rei Sicute e Quium, vosso Deus estrela, imagens idólatras que construístes para vós mesmos. Por esses motivos todos eu vos mandarei para o cativeiro, para o exílio além de Damasco, assevera o Senhor, cujo nome é o eterno Elohim, Deus dos exércitos. Esta foi a leitura bíblica de hoje. E se vocês chegaram até aqui, que vocês deixem, se possível, né, deixem um like, compartilhem ao máximo com pessoas próximas a você. E até a próxima. Que o Eterno nos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E que a graça dele, que a graça de nosso Senhor os acompanhe.